E dando sequência à série dos erros que eu cometi antes de ter educação financeira, hoje eu vou falar sobre um erro que, assim, eu trabalhando como mentora financeira, eu percebo que a maioria das mulheres, as pessoas cometem, que é não ter planejamento financeiro. Mas antes de trabalhar com as finanças, eu não tinha nenhum conhecimento, eu ia levando, deixando as coisas acontecer. Foi depois que eu comecei a trabalhar com a mentoria financeira que eu tive esse controle. E eu comecei a trabalhar com a mentoria financeira em 2019. Foi através de uma especialização que eu iniciei que eu cheguei à mentoria financeira, que é assim que surgiu a Vânia Finanças. Por quê? Eu já tinha passado por muitos erros financeiros iguais a esses que eu estou contando para vocês nessas sequências de séries. E na minha aplicação da minha especialização, tinha um questionário para responder. E a maioria das mulheres que responderam, porque assim, a maioria do contato que eu tinha com as pessoas eram com mulheres. Aí eu coloquei no status do WhatsApp e no Instagram e pedi para as pessoas responderem. E quando eu comecei a analisar essas respostas, a maioria das mulheres tinham dificuldade em gerenciar o cartão, sair das dívidas, fazer um planejamento financeiro. E eu já tinha passado por tudo isso. Então eu comecei a criar conteúdo como uma forma de dica mesmo. E com isso eu fui me aprimorando e assim surgiu a Vânia Finanças. Eu trabalho exclusivamente com mulheres. Eu acredito e defendo que dinheiro é assunto de mulher, sim, e nós mulheres somos capazes de gerenciar o nosso dinheiro. Agora que eu já me apresentei um pouquinho, vocês conhecem como que se deu essa minha jornada, essa minha evolução dentro das finanças. Então, assim, um erro que eu cometia muito é não ter planejamento financeiro. Eu trabalhava CLT, recebia o salário ali e assim, ia de cabeça. Ah, eu tenho que pagar assim. Eu pensava assim, eu tenho que pagar a luz, ou na época eu morava de aluguel. Era luz, aluguel, gás, quando... Aqui agora em Canadá. Mas na época era luz, gás, crédito do celular, um cartão que às vezes eu usava e não pagava, como eu contei no outro vídeo. Então, assim, eu não tinha um planejamento financeiro de saber exatamente quando que eu tinha que pagar. Eu recebia o dinheiro cair na conta, eu ia assim, de cabeça. E muitas das vezes ficava a conta sem pagar por causa da falta do planejamento financeiro. Foi através da mentoria financeira, através da especialização, que eu comecei a ter controle financeiro e hoje eu consigo ter as finanças organizadas e no azul. E eu sempre falo que é possível ter as finanças organizadas desde que a gente começa com o básico. Olhar quanto que eu ganho esse mês, quais são todos os meus gastos. É comum a gente não inserir o cartão de crédito dentro do nosso planejamento. Se você tem uma média de gasto com cartão de crédito de R$500, ele precisa estar dentro do seu planejamento financeiro para você ter tranquilidade financeira quando você receber, você conseguir quitar todas as suas contas. Então, esse meu erro de não ter tido planejamento financeiro, eu já deixei de pagar algumas contas, ficou conta atrasada, gastei dinheiro que era para pagar a conta com outras coisas que não tinha necessidade, tudo porque eu não tinha planejamento financeiro. Então, eu sempre falo com vocês que o planejamento financeiro ele é o guia para as finanças organizadas. Esse foi a segunda série e eu vou contando alguns erros que eu cometi, que eu vou lembrando, porque já tem bastante tempo. A Vânia Finanças já tem 6 anos, então desses 6 anos para cá minha vida financeira foi melhorando, está no azul, está melhorando, mas assim, os erros que eu for lembrando, eu vou contando aqui para vocês. Vocês já se inscrevem aqui, já me seguem, que toda semana vai ter um vídeo com esse erro financeiro que eu cometi.